Hazelgrass and Cheerios. Olha a cor dessa princesa aqui. Vamos ver. Que cervejão, professor. Rapaz, Professor Huck, onde estamos apreciando esse cervejão, professor Huck? essa cerveja deliciosa, mestre Arthur, a Black IPA da Bandog, está sendo muito apreciada num lugar também extremamente apreciado, que é o meu lugar preferido para comer uma boa carne, o Faveri. É isso aí. Então, no Faveri. Não, aqui sim. Aqui, se você quer comer uma boa carne, melhor lugar da cidade. Não tem. Não tem. Pra carne mesmo. Quer comer uma carne, é o Faveri. É o Faveri. Espetacular. É espetacular. E eu gosto muito de carne de porco. Nossa, e aqui tem uma panceta que é maravilhosa. É de outro mundo, né? Os espetinhos aqui, então, meu Deus. Vale muito a pena. E ainda você com uma cerveja dessa, você tá louco, rapaz. Isso aqui é coisa Isso é estratégia. Isso é coisa que eu faria uma guerra para tomar uma cerveja. Eu faria. Só ver que hoje em dia, mestre Arthur, as pessoas estão fazendo guerras por coisa muito menor que essa aqui que nós estamos fazendo. Com certeza. E diga de passagem, hoje em dia as guerras são modernas, são estratégicas. São feitas de forma que muita gente nem consegue imaginar a guerra secreta que acontece no mundo por causa de coisas menores que uma cerveja. É verdade. Então as guerras modernas, professor, são modern warfare, como diz o Call of Duty. Pois é, mestre Arthur, agora se eu ver que aquele negócio de aquelas guerras românticas de baioneta, de trincheira, de cara em cima de cavalo, com lança, aquilo ali... Toda a guerra teve sempre seus períodos, e cada período teve tecnologias que foram predominantes para uma civilização sobrepor a outra. Os romanos, por exemplo, com os seus trajes militares padronizados, mudou a forma de guerra. Porque antigamente cada um pegava o seu, cada um tirava um forcado, uma espada do seu armário, a sua própria armadura, e aí os exércitos não tinham padrões, e era muito difícil você se defender contra um exército padronizado. Os romanos criaram a padronização militar. Exatamente. Seria uma tecnologia militar. Então, isso aí tornou a guerra romana uma guerra moderna. Exato. Comparado com os adversários que eles enfrentavam, que eram os bárbaros, cada um vestido com sua armadura, qualidade diferente de metal nas suas espadas, eles tinham uma desvantagem tecnológica gigantesca. Era o quê? Era um escudinho de madeira, uma lança e muita vontade de... olha lá, às vezes era um forcado que ele usava na própria fazenda, uma foice, alguma coisa que ele tinha lá. Algo para cortar, porque equipamentos agrícolas geralmente viravam equipamentos militares. Cortar ou furar. E aí o pessoal percebeu que não era só a superioridade numérica, mas uma coisa chamada estratégia. Estratégia dessas línguas todas. Exato. Então, a partir disso aí, você vê que para ganhar uma guerra você precisava de estudo. Não era mais só a vontade de chegar lá e muita garra e muita, né? Parece até o futebol, né? Não adianta ter só muito de craque, né? Não, você tem que ter uma estratégia que seja aplicável àquele momento. E a estratégia militar avançando junto com a tecnologia. Sim. Tecnologia sem estratégia militar não resolve uma guerra. Sim. Batalhas foram perdidas porque o exército tinha um poderio militar e arrogância. Romanos perderam, mesmo tendo poderio militar superior, batalhas para bárbaros. Vamos para a era medieval, porque na era medieval você tem aí já os cavaleiros, né, usando armaduras, justamente para evitar a penetração de flechas. E outros pérfuros cortantes. Com o avanço da tecnologia de longo alcance, né, que as lanças foram substituídas por flechas, arcos longos e depois as bestas, acabou tendo tecnologias que eram muito superiores à força de defesa. Você não precisava de lança. Você tinha um pelotão de besteiras que atiravam uma flecha em você. Pelotão de besteiras. De besteiras, Aí você tinha um problema do seguinte, que as cidades, para se proteger dessas invasões, usavam fortificações. Aí você ia precisar de equipamento muito sofisticado para penetrar nessas fortificações. Exato. Quando surgiam os arietes, né,
os carros de batalha, né? Que eram aquelas carros que andavam altos, assim, para subir. Né, as torres de batalha. As torres de batalha. Torres, né? Os castelos eram construídos os castelos como cebolas tinham camadas. Várias camadas. Então a primeira camada de defesa era o fosso. Então muitas dessas armas de torre que vinham para entrar no castelo, elas não conseguiam chegar, porque o poço era tão largo, os poços ficaram tão largos que era quase rios. Você tinha que atravessar quilômetros. Eu não sei se eu vou conseguir um exemplo disso para a gente mostrar aqui, mas tem um anime que mostra isso muito legal, que é o Attack on Titan. Tem aqui, ó, vários, vocês veem aqui, até um... em camadas. É interessante. Para defender titãs, não dava muito bem para eles. Eles eram melhores que torres de combate. Aí chega um armamento que impunha muito respeito, inclusive baixava a moral do adversário, que foi o canhão. O canhão, porque o canhão, o estrondo de um canhão, ele já batia, assim como o tanque de guerra foi depois na Primeira Guerra Mundial, o canhão, ele, quando você tinha a detonação e o impacto, as defesas já ficavam assim, meu Deus, eu não tenho como me defender. Embora até poderiam se defender. Mas eu acho que uma arma mais especializada, que é antecessora, inclusive, do canhão, que era mais violenta e causava um dano moral muito maior, era o trebuchet. Porque o trebuchet, você arranca rochas e às vezes toneladas, diferente da catapulta, que eram rochas pequenas em alta velocidade, o trebuchet arremessava coisas que eram do peso de um carro. Sim. Sobre o muro de um castelo e caía sobre as pessoas. Então o trebuchet era uma arma de desmoralização. Sim. Os explosivos já eram usados para essa finalidade. Depois vem os armamentos. A militarização. Eles tinham um canhão, vamos tornar ele mais portátil. Aí surgiram os primeiros canhões de mão, que eram literalmente tubos, que você botava pólvora e qualquer coisa dentro, literalmente. Sim. E aí ele atirava sobre o adversário. Não havia precisão nenhuma. E eles foram antecessores dos bacamartes. Sim. Que era aqueles que tinham um canão grande. Os franceses chegam com os mosqueteiros. Aí os mosquetes são armas modernas, que elas já tinham mais precisão. Exatamente. Mas os mosquetes já estavam lá, no século XVI, XVII já estavam lá. Sim. Os caras usando os mosquetes. Então agora a guerra, ela tem um outro nível agora. Você não está mais vendo os olhos do seu adversário. Foi pro canhão de mão. Do canhão de mão pro bacamarte, do bacamarte pro mosquete, do mosquete pra arma de fogo de repetição. Arma de fogo. E agora nós vamos para onde? Nós estamos caminhando. Chegamos no primeiro momento em que a guerra tem uma ruptura violenta. E aí entramos na era moderna da guerra, que é a Primeira Guerra Mundial. Porque agora não tem mais aquele romantismo da baioneta e Inclusive, foi uma causa de grandes mortes na Primeira Guerra. Foi as pessoas tentando lutar a Primeira Guerra como se lutava as guerras do século passado. E ela já não era mais essa guerra. Não tinha mais esse romantismo. Porque você já tinha veículos e os veículos mudaram a guerra. Acabou a cavalaria. O avião, que foi usado bem, quase no finalzinho da guerra, mas tinha um avião que dava medo, porque você... o ataque vem de qualquer lugar. Vem de qualquer lugar, porque você se protegia por trincheiras, que era uma coisa que também se usava muito pouco nas guerras antigas, e depois virou regra na Primeira Guerra Mundial. Começou a usar um artifício muito baixo, né, no sentido do romantismo da guerra, que era usar arma química, né? E no final ainda começou a vir os canhões. Os canhões não, os tanques. Tanques de guerra. Os tanques de guerra. Tanques de guerra foram a arma de definição da Segunda Guerra, porque os tanques passavam por cima das trincheiras. Foi uma guerra que realmente abalou a questão de como era feita a guerra. Né? Mas aí vem a Segunda Guerra Mundial. E essa aí, então, foi absurda. Porque foi a era dos aviões de guerra, foi a era dos mísseis, das bombas que eram mandadas a longuíssimas distâncias. Na verdade, os foguetes, né? Que aí começou o V2. O V2 era teleguiado. Em tese. O V2 ele tinha o sistema de giroscópio que permitia... Ele sabia onde ele ia cair. Você podia orientar ele mecanicamente. Você fazia ele queimar fazia a trajetória balística, ele subia a determinada, ele caía em determinado ponto e ele se guiava giroscopicamente até o local onde ele ia acertar. Exatamente. Como se fosse um mecanismo de relógio para fazer ele sair lá da Alemanha, de algum lugar da Alemanha, e cair em algum lugar da Inglaterra. Os ingleses começaram a sentir que isso seria problemático, eles tinham que antever
os ataques. E aí surgiu o radar. O radar conseguia prever. Davam os alertas e as pessoas se refugiavam nos túneis do metrô. Você imagina, cara. Então a guerra foi evoluindo demais. Nós estamos falando de uma Segunda Guerra Mundial que não tinha satélite ainda. Né? E ela culmina em quê? Termina numa situação apocalíptica, que é a detonação de bombas atômicas. A primeira arma de destruição em massa. E agora de dissuasão, né? Virou uma arma de dissuasão, porque quando você percebe o tamanho da explosão, você entende o seguinte, até então a guerra era tática. Aí nós temos a Guerra da Coreia, depois a Guerra do Vietnã, que foi 2 momentos importantes para evoluir a supremacia aérea. Isso, e a Guerra Moderna, porque a Guerra Moderna deixou de ser de larga escala, porque a guerra, até a Segunda Guerra, era uma guerra onde você mandava o máximo possível de carne pro moedor, e culminou com a explosão de uma grande bomba atômica. Você viu que a bomba atômica não pode ser usada, porque você literalmente devasta outro país e o outro país pode te devastar da mesma forma. Exatamente. Aí você vê, né? Você teve o desenvolvimento dos aviões com os tal dos mísseis, né? Os aviões antigamente tinham o dogfight, que era um avião tentar derrubar o outro, um vendo o outro assim, quer dizer, uma coisa mais honrosa. Agora você tinha um míssil que você atirava e a quilômetros de distância acertava o seu adversário. Com os satélites ficou mais ainda longe, né, o alcance, né? O alcance ficou mais longo ainda. Então você teve depois a Guerra Fria, né, e todas as outras guerras que tiveram em outros lugares. Temos que salientar a guerra do Golfo I. Porque a Guerra do Golfo I foi onde começou a ter os mísseis de precisão. Exato. Onde você começou a ter os Tomahawks. O míssil saía de um navio no mar, se guiava até um ponto específico e naquele ponto atingia um alvo específico guiados por satélite. Exatamente. Então agora o míssil já tinha o nome da pessoa lá. Exatamente. Ele já não era mais uma arma de destruição em massa. Ele não atingia uma área específica, uma área civil, por assim dizer, por acidente. Ele tinha que atacar uma área onde havia um alvo militar. Então vamos lá, agora ano 2000 nós tivemos a guerra contra o inimigo invisível, que é o terrorismo. Nós tivemos a queda das Torres Gêmeas, e é a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados em solo, né? Por também uma tática de infiltração. Né? Por uma tática de infiltração, eles foram atacados em solo. Disso aí começou então um desenvolvimento agora da guerra de hoje, uma guerra que alguns chamam de quinta geração. Nós podemos chamar a guerra de quinta geração, começou com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Foi a primeira vez que a guerra de quinta geração surgiu, porque foi a primeira vez que houve os ataques teleguiados por drones. Drones. Né? A gente tem que entender que o drone é diferente do que você pode pensar de um míssil. O drone é inteligente. Você programa ele com um alvo e mesmo quando ele perde comunicação, ele vai atrás daquele alvo. Uma coisa que é impressionante no drone é que ele é barato. Muito barato. Muito fácil de usar. É mais barato que uma pessoa. É mais barato que uma pessoa. Então você não quer usar um soldado, você quer usar um drone. Às vezes ele é mais barato do que a própria arma. Né? É mais barato que um rifle, mais barato que uma pistola. Sim. Você consegue fazer um drone com um pequeno explosivo por menos de $200, $300. E a eficácia é altíssima. Altíssima. Praticamente um drone vai eliminar uma pessoa. Exato. É impressionante. Não, uma pessoa não, dependendo do contexto, você consegue eliminar um grupo de pessoas. Sim, um drone equipado com C4, que você custa $200 e você chega numa sala onde estão lotados de pessoas que são alvos, você consegue fazer um estrago gigantesco com como de $200. O drone, o mínimo é uma pessoa. Eu diria até que vai chegar a um ponto que as guerras vão ser travadas sem a população civil quase ficar sabendo. Os alvos vão ser tão específicos, tão militares e táticos para poder destruir a infraestrutura que as pessoas não vão sentir na forma de perda humana. Vai sentir o quê? A internet caiu, a luz apagou, a água secou. Entendeu? Eles vão sentir, a população vai ser atingida de forma colateral. Cyberataques. O cyberataque, a internet sumiu. As contas do banco são invadidas, as pessoas não conseguem mais fazer transações comerciais. Você limita a capacidade do país de continuar operando e da população civil continuar operando. Exatamente. É o ataque futuro. Rapaz, realmente a coisa está evoluindo muito. Hein? A única coisa que a gente sabe e temos certeza e estamos de acordo é que guerra não é legal. Não é legal. Mas a tecnologia que a guerra produz é legal. É legal. Sempre é. É isso aí. Gente,
Então, sempre aquele esquema, curte, comente, compartilhe e paz. Isso aí, até mais, pessoal. Falou.